Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia, boa tarde para você, para a Nadédia, para quem nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Vera Magalhães, hoje excepcionalmente mais cedo conosco aqui no CBN Brasil para falar de um tema importante. Ainda que na abertura nós trouxemos a Gabriela Echenique nos contando que foi adiada aquela sessão no Congresso que seria realizada hoje e na qual seriam analisados os vetos do presidente Lula à lei de licenciamento. Bom, Vera, pelo menos foi um alívio, ainda que momentâneo, para o governo, né? Um alívio realmente momentâneo, não quer dizer que quando esses vetos forem analisados o governo vai ter uma situação melhor, porque tem aí no meio, principalmente, os projetos que flexibilizam o licenciamento ambiental e isso tem um apoio muito grande no Congresso, nas duas casas, mas esse adiamento mostra uma afinação entre o presidente da República e o presidente do Senado. Então, Lula hoje conta muito com Davi Alcolumbre para resolver a sua falta de maioria no Congresso, na Câmara e no Senado. Ele acaba funcionando como uma espécie de uma bengala para o governo e resolvendo bolas que chegam quadradas da Câmara e questões que nascem lá na Casa dos Deputados, onde aí sim o governo é muito minoritário, e tratando disso, resolvendo e, portanto, atendendo aos interesses do governo. Ele já era um aliado, mas ganhou muito espaço nos últimos meses. Fez uma aproximação grande com o presidente, acho que entendeu que o melhor caminho para ele na eleição do ano que vem seria estar fechado com Lula, a despeito de serem de tendências ideológicas diferentes. E, portanto, está ajudando o presidente. Como a gente sabe que o Davi Alcolumbre é um político extremamente pragmático e que negocia como poucos os seus próprios interesses e os interesses do seu grupo político, tanta benevolência assim não é de graça. Ele não está fazendo isso pelos bons olhos lindos olhos do presidente, porque ele acredita que o Lula é o cara, como o Lula acha que todo mundo acha, ou por qualquer outra razão, senão atender uma pauta própria. E a pauta do Davi Alcolumbre sempre passa por emendas e passa por questões específicas ali do grupo político dele no Amapá. E aí entra a exploração de petróleo na margem equatorial, um projeto que o presidente do Senado abraçou desde o início. Ele já tentou, inclusive, derrubar o ministro de Minas e Energia graças a esse projeto e a outros nessa área de óleo e gás, na qual ele está bastante presente, bastante atuante. E agora tem um outro interesse muito forte dele, que é a sucessão no Senado. Alcolumbre tem um candidato para essa sucessão, que é o seu antecessor, Rodrigo Pacheco, aquele que é muito próximo a ele, um dos senadores mais próximos a ele, e ele gostaria que houvesse a nomeação do Rodrigo Pacheco para a vaga do ministro Barroso. Essa é um pouco mais difícil de alinhavar, um pouco mais difícil de arredondar, porque tem um candidato forte, um candidato que tem a preferência pessoal do Lula, e que tem o apoio do partido do presidente, que é o PT, que é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Mas, se continuar facilitando tanto a vida do Lula, e a gente sabe que o ano que vem o Congresso vai ser essencial para o presidente no ano eleitoral, Davi Alcolumbre pode virar esse jogo e pode acabar fazendo com que o favoritismo do Messias não se confirme. Vera, ontem o presidente Lula deu uma no Congresso na frente do Hugo Motta. Como é que fica essa relação dos dois? Pois é, aquilo foi bastante surpreendente, porque ele vem nessa tentativa de melhorar a sua relação com as duas casas, mas ele também está imbuído de uma ideia, que eu até trouxe na coluna de ontem, que eu já falei aqui com vocês, que é essa de que o governo está com um certo cacife que é hora de gastar. Então, ele pareceu testar um pouco isso, testou diante de um público amigável
mas expôs bastante o presidente da Câmara. Ele não passou recibo, ele deu uma entrevista à Miriam Leitão, na qual ele falou do assunto, ele disse que tem falado com o Lula a respeito da relação entre o governo e a Câmara, ele disse que ela precisa ser atualizada, o que é ali uma palavra que pode ter vários significados, que a gente não sabe direito o que ele quer dizer com ela, mas o fato é que ele ficou um pouco, sim, constrangido, aliados dele criticaram o que o Lula fez, acharam que foi uma coisa injusta e um pouco desleal, mas ele não passou o recibo. Ele disse que quando o Lula falou sobre isso, ele quis dizer que a crítica era mais à extrema-direita e não à condução da Câmara. Enfim, ficou mais ou menos por isso mesmo, mas a gente sabe que ali, na Casa do Tapete Verde, é onde a situação do governo está mais complicada. É isso. Vamos continuar acompanhando para ver se essa sessão, né, que foi adiada, se estabelece para ela alguma nova data, mas por enquanto ainda não temos isso. E vamos acompanhar os próximos capítulos dessa relação do presidente, mais conflituosa, especialmente aí com a Câmara dos Deputados. Vera Magalhães, muito obrigada. Até mais tarde.